Fala galera, beleza? Guto da Pedal Urbano. Hoje eu tô aqui com a Epic Pro 2021 e nós vamos falar de suspensão dianteira e traseira. Isso serve para as duas, só para sua dianteira, só para sua traseira, mas ideal, no caso de uma full suspension, regular os dois, ou para você que anda de hardtail, regular a suspensão dianteira melhor. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo as pessoas fazendo errado, é que elas deixam o mecânico regular, o amigo que manja regular. Mas galera, a suspensão ela tem 3 configurações básicas, tratando-se de uma bicicleta de cross country, né? Enduro e DH vão ter outros ajustes que a gente pode fazer na suspensão, mas é muito importante você saber fazer esses ajustes para você tirar o melhor desempenho do equipamento que está comprando. E precisa ser você precisa saber fazer para você conseguir colocar na suspensão aquilo que você está sentindo. A bike está muito macia, muito dura, está pulando demais, está pulando menos, está na mão, não está na mão. Você tem que saber como afinar a suspensão para isso. Primeiro ponto é o ajuste do sag. O que é o sag? Tá vendo esse O-ring aqui? Esse O-ring, no caso da RockShox, ele é vermelho e outras marcas às vezes nem tem, mas você consegue usar uma fita métrica. Daqui a pouco eu te explico como fazer isso. Esse O-ring, quando você sentar na bicicleta, essa suspensão, ela tá com muito menos ar, tá? Eu coloquei isso só para ficar bem claro na galera, de vocês conseguirem visualizar essa questão. Quando eu colocar peso nessa bicicleta, o O-ring vai descer, tá? E ela desce, tá vendo? Voltei, o O-ring ficou grudado. Se isso fosse eu subindo na bicicleta, ó, essa bicicleta estava com a suspensão dianteira com quase no meio de 20% ali, ó, 20% do sag. O que significa isso? O seu peso em cima da bicicleta está comendo 20% do curso dela. Ela tem um curso de 100, o máximo é até aqui em cima. Então aqui mede 10 centímetros ou 100 milímetros de curso. E aqui então tem 2 centímetros comidos pelo sag. O que o sag faz? O sag é a pré-carga da suspensão. O que é isso? Quando você está andando de mountain bike, você não tem só galhos, você não tem somente pedras, você não tem obstáculos somente para cima do nível do terreno, você tem obstáculos para baixo do nível do terreno. Portanto, quando esse O-ring está para cima e isso aqui está para dentro da suspensão, né? Quando você subir na bicicleta, o retentor aqui vai estar encostando no O-ring, significa que os 2 centímetros que você tem aqui, ou os 20 milímetros, é o que vai fazer a sua roda descer dentro de um buraco, por exemplo, entendeu? Se você andasse assim, com 100 milímetros disponíveis para impactos para cima, tá? Somente coisas acima do nível do chão, quando você chegar numa depressão, a sua roda ela vai cair dentro do buraco. Ela não vai construir um caminho, ela não vai desenhar um caminho dentro do buraco. O ajuste do sag serve justamente para isso. E por que ele tem vários níveis, né? 10, 20? Pelo seguinte, você consegue, quanto mais macia ela estiver, maior vai ser esse curso negativo, que eu chamo, para ela descer dentro do terreno, para lamber, para ela fazer aquela cópia, né? Para ela copiar o terreno. Quanto menos, tá? Então, quanto mais liso o percurso, você vai colocar mais ar. Portanto, vai ter menos sag, Em geral, isso não é uma regra, mas eu procuro andar com 15% de sag na bike de cross country. 10% se eu vou correr um percurso liso, 15% um percurso mais batidão e 20% um percurso que não é, que já é bem agressivo, tá? Ou 20% para andar no final de semana quando não estamos muito competitivo, certo? Qual que é o outro botão que tem na bicicleta? O outro botão que tem na bicicleta é o azulzinho, que aqui é o controle do brain, e nas outras suspensões é o controle da compressão. Quando você fecha a compressão, a suspensão fica mais dura, tá? É como se você tivesse colocado mais ar dentro dela, até o momento que ela trava. Isso nas suspensões que tem trava. Hoje em dia, poucas têm trava. Já é difícil a suspensão ter uma trava total nas bikes de trail e de enduro. No cross country ainda tem bastante e a galera ainda usa bastante. A compressão, você abrindo ou fechando ela, existem algumas vantagens e desvantagens, tá?
Você com a compressão aberta, esquece que isso aqui é um brain, tá? Vamos supor que isso aqui não é um brain. Você com uma compressão aberta, a suspensão está trabalhando inteira livremente, tá? Isso é legal no momento que você tem muita trepidação, mas não é legal no momento que você tá ali se matando numa subida lisa, né? Subida lisa você quer a bicicleta firme, e aí você travaria ela ou diminuiria a compressão. Porém, existe um problema muito conhecido em suspensões quando você reduz a compressão dela mecanicamente. Quando você faz isso, você perde um pouco a afinidade do próximo ajuste que nós vamos falar, que é o vermelhinho, nosso ajuste de retorno, tá? Por que acontece isso? Quando você fecha a compressão, você está ali travando a capacidade dela liberar a passagem do óleo de uma câmera para outra, né? Quando você faz isso, você está bloqueando o ar de funcionar como seu ingrediente de suspensão. E aí você passa a dar essa responsabilidade, dividir entre o ar que você colocou para ali para o seu peso ou para o óleo, que é o que faz o controle do retorno. Então não é muito legal utilizar o controle de compressão. A galera no trail costuma ter, nas bicicletas que tem compressão de alta e compressão de baixa, faz bastante diferença. Só que isso é um outro assunto, não entra nessa bicicleta, tá? Um fato curioso, em trilhas que é mais liso, por exemplo, se pegar um single track que é bem liso, uma compressão mais fechada, ela vai te deixar a bicicleta um pouco mais na mão. Ela vai tomar mais impacto de porradas fortes, mas ela vai ficar mais equilibrada na sua mão para você colocar a bicicleta onde você quiser. Pode ser interessante ou não. Daí que vem o que eu falei que é muito importante de você regular a sua bicicleta, cara. Você, garotinha, de saber regular a sua compressão, seu retorno e seu seg. Você vai perceber o que não tá legal na bicicleta e vai colocar para frente. Por exemplo, vai fazer um ajuste, né? Putz, você acabou de fazer uma trilha, andou pra caramba, não sei o que, tá com os braços doloridos, foi uma trilha super técnica. Aí você vê na suspensão e olha, ela tá assim, ó. Não usou o curso máximo, tem ainda um bom espaço aqui. O que eu faço? Bem, vou dar um exemplo bem feitinho aqui com nossa fita métrica. Imagina o seguinte, nesse caso aqui, com a compressão, a gente ainda teria 2,5 cm de curso ali, ó, tá vendo? 2,5 cm de curso. Significa que, provavelmente nesse caso, você estava andando com muito ar na suspensão dianteira. A compressão está muito alta. Tem mais ar aqui dentro do que devia ter. Se tivesse mais para cima o retentor, significa que você usou mais curso, a suspensão teria trabalhado mais. Estaria mais macia, tá? Isso é uma coisa muito legal de se observar. Ou você terminou o pedal e fala, nossa, tô arrebentado, barulheira. E aí você olha, o retentor tá aqui, ó, aqui em cima. O que significa isso? Que talvez esteja faltando ar na sua suspensão. Ou que você deu um pulo muito grande em algum momento, pegou um impacto de frente, aqueles monstruosos, e isso aconteceu. Por isso é legal, durante o pedal, várias vezes você procurar abaixar ele um pouco. Não precisa colar aqui, porque provavelmente a suspensão nem vai estar aqui, já que você está em cima da bicicleta. Mas joga ele lá pro meio. Vai percebendo, nossa, passei um trecho bem rápido aqui. Vamos ver onde ele estava. Ah, veio até aqui. Olha, daqui é para tirar ar. Opa, depois passei num trecho mais rápido ainda e estava aqui. Opa, então talvez isso aqui tá bom. Não precisa mexer. Vamos agora ao segundo ajuste, que é o ajuste, na verdade, terceiro, né? Segue, compressão, é o ajuste do retorno. O que o retorno faz? O retorno, coitado, ele é muito ignorado pelas pessoas em muitos casos. Eu vejo isso aqui bastante na loja, a pessoa falando, não, vermelhinho eu deixo no meio. O meio é um excelente ponto de início. É igual isso daqui, ó. Vocês estão ligados que a RockShox manda isso daqui? A tabela. Ih, não vai dar pra ver porque tá contra a luz aqui. Pera aí. Deixa eu arranjar uma illumination aqui. Bem, não consigo mostrar agora. Bem, acho que dá pra ver um pouco. Mais perto. Tá vendo? Isso aqui é uma tabela. Essa tabela fala, você que pesa tanto, pode pôr de tanto a tanto de ar. Isso é um ponto de início, tá? E a mesma coisa o retorno. O meio do retorno, ele é um ponto de início. O que o retorno controla? Depois que você tem a compressão do amortecedor, tá? O amortecedor tem que voltar. O retorno controla a velocidade dessa volta.
Estou aqui fechando o retorno, e toda vez que eu falar abrir e fechando, você pensa igual torneira. Fechei o retorno inteiro, ó. Olha como a suspensão vai voltar super devagar. Tô voltando, bem devagarinho. Você dá um toquinho aqui, dá uma acelerada, ó. Lá vem ela. Quando eu passei a mão, ele já subiu tudo. Vou botar tudo no mais rápido, que é todo aberto. Eu estou abrindo a passagem do óleo. Lembrando aquilo que eu falei, o retorno e a compressão funcionam dentro do mesmo estágio ali da suspensão. E quando você fecha a suspensão, você acaba influenciando no controle do retorno. Abri bastante ele, acho que nem foi até o final, mas ó, rapidinho. Tá vendo? Lembrando que a suspensão está bem macia, porque eu coloquei justamente para conseguir mostrar para vocês no vídeo. Então, o retorno, ele é o responsável por devolver o seu curso de amortecimento. Então, cada vez que você tem um amortecimento, um impacto ou vários impactos e a suspensão vai trabalhando aqui, o retorno é a velocidade que ela volta para o curso dela, menos o seg, que a gente falou no começo. O retorno, ele é tão importante quanto o ar que você coloca dentro e quanto a compressão. E muitas vezes o retorno a galera fala, não, isso aí eu ponho no meio. E o meio é um excelente ponto de início, tá? Para isso, eu vou dar uma dica fundamental para vocês. Suspensão é uma coisa que você vai ajustar quase todo o pedal, ou quando você for fazer uma prova, ou repetir um pedal no lugar que você já conhece, você já vai saber mais ou menos o que usar. Eu abro no meu telefone um bloco de notas, gravo lá o peso que eu estou no dia, isso influencia bastante, quantidade de equipamento também. Você vai de camelback, vai sem camelback, vai acabar influenciando. E depois de colocar esse peso e passar as informações aqui para dentro, ou seja, eu já coloco o ar que eu sei que eu gosto de usar com aquele equipamento. Eu coloco a compressão e o retorno na posição que eu gosto de usar, tá? Principalmente o retorno. A compressão, como eu falei, nós vamos acabar usando mais uma situação de limitar o curso ou não. E com essas informações, você vai saber, ao final daquele pedal, primeiro, como você começou. Ah, eu estava com tanto de retorno, mas eu achei que a suspensão ficou um pouco dura. Você não quer? Você quer ela mais macia? Ou a sua sensação não é tanto retorno, é a compressão? Você vai poder tirar e colocar o ar. Esse arquivo no bloco de notas, você vai usar sempre. Você vai ficar mexendo naquilo ali e alterando ele. Ele é um arquivo vivo, que eu chamo. Você está sempre modificando as informações que estão nele. Todas as informações que eu passei aqui servem para a suspensão traseira, igual, sem colocar e sem tirar. Falando um pouco mais sobre o retorno, em geral, tá? Isso não é regra. Em geral, situações que têm muito impacto seguidos, por exemplo, Rock Garden, você vai querer uma configuração de retorno mais aberta, mais rápida. Grandes saltos, você vai querer um retorno mais fechado. Por quê? Você vai querer que a hora que a suspensão bater no chão, ela vai voltar gradativamente. Ela não vai te jogar tudo, porque, lembra, a potência que ela descer vai ser a potência que ela vai voltar com o retorno. Por exemplo, aqui está super rápido para um salto. Eu baixaria mais para deixar ela cravar, tá vendo? Aqui estaria mais bacana do que eu estou próximo a usar. Eu não sou um cara que gosta muito de saltar, não tenho muita facilidade com saltos. Mas é muito importante, pior ainda para o meu caso, que não tenho muita mão de saltar, tá com um retorno muito rápido ou até muito lento. Um retorno demasiadamente lento vai dar aquela sensação de perda de curso, de a bike tá mergulhando demais. Um retorno demasiadamente rápido, ele dá dor na mão, porque isso é que a bike tá quicando. Então, pegou uma pedrinha, ela já volta tudo. E não precisa. Você precisa ter a regulagem afinada da suspensão para ter aquele sentimento de flow, aquele sentimento de conexão legal entre você com a trilha. Ponto final e ponto muito importante disso tudo que eu falei. De nada adianta você fazer essa configuração de suspensão se você não prestar atenção nesse cara aqui. A configuração de suspensão está totalmente ligada à configuração de pneu. Apesar do pneu ser um volume de ar muito maior, as pressões dentro da suspensão são maiores. Portanto, quando você acaba tirando, se eu tirar pressão do meu pneu, é como se eu estivesse colocando pressão na suspensão ao mesmo tempo. Tem que dar uma compensada. Por quê? Se eu tirar só do pneu sem compensar na suspensão, o pneu vai absorver cada vez mais impacto.
ele vai cada vez deformar mais, ele está com menos ar, vai deformar mais. Como ele vai deformar mais, ele vai absorver mais carga, ele vai mandar menos carga para a suspensão, ou seja, ela estará mais dura, mais cheia de ar do que ela estava antes. Então é muito importante alinhar as duas coisas juntas. É fácil? Não, não é. Daí vem mais um motivo que naquele documento é muito legal você ter as informações de suspensão, pressão de pneu que você usa e a coisa final desse vídeo, seu bike fit na bicicleta. Sua posição de bike fit, principalmente no caso de descida, como está falando de suspensão, mesa, tá? Sua configuração de mesa e guidão é muito importante. Já com a mesa mais longa, você vai estar mais direcionado à frente da bike. Putz, eu fiz um fit agora e botei a mesa mais curta. É bom você anotar isso para referência. Você não vai ficar mudando a mesa todo dia que você for pedalar, mas pressão de pneu e suspensão é um negócio que é muito legal você acompanhar. Portanto, tenho em mãos, ó, uma bomba. Essa é uma bomba de mão, tá? Que a gente acaba usando na oficina, de pé, desculpa, que já vem com bico para suspensão. Mas para ter em casa, essa bombinha basta. Nossa, já tá bem velhinha, coitada. Essa bomba nem existe mais, coitada. Que é uma bomba que você vai usar para encher todo o pedal. Suspensão é muito importante verificar, ainda mais para a galera que acaba usando a suspensão 1 ou 2 vezes na semana, porque só faz mountain bike no final de semana. Galera, todo mundo sei que quer saber o que falar de Brain, foi o que eu mais recebi pedidos essa semana. Eu vou falar de Brain, vou falar de Brain como geral e vou falar sobre o Brain novo num próximo vídeo. Vou explicar como eu uso a configuração, como eu entendo que é o melhor para você conseguir ter o Brain montadinho e bonito para sua bike, tá bom? E também vou falar nesse vídeo do Brain, vou falar junto sobre travas, vou explicar as principais diferenças entre os dois, beleza? Curte, compartilha, manda um like, manda um beijo, manda tudo e beijo pra vocês. Tchau, valeu, fui!